Olá, sou eu, a Maria José, e vamos continuar com a nossa leitura. Dessa vez vamos falar sobre segundo Reis 13 e 14, o reinado de Jeoacás, o reinado de Jeoás, a profecia final e a morte de Eliseu, o reinado de Amazias de Judá. Amazias vence os Edomitas. Amazia derrotado por Jeoás, a morte de Jeoás, rei de Israel, a morte de Amazias, rei de Judá, o reinado de Jeroboão II de Israel. Segundo Reis 13. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou dele. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e entregou-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas tendas como no passado. Contudo, não se apartaram do pecado da casa de Jeroboão, com o que fez Israel pecar. Porém, ele andou nele e também o bosque ficou em pé em Samaria, porque não deixou a Jeoacás o povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé. Portanto, o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez e o seu poder, porventura não está escrito no livro de crônica dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, porém andou nele. Ora, o mais dos atos de Jeoás e tudo quanto fez e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro de crônica dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Joás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Eliseu estava doente de enfermidade, de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flecha. Tomou um arco e flecha. Então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as do rei. E disse: Abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse
Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra o sírio, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes e deverias ter ferido. Então feriras os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirá os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos Moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, entrando eles um homem, eis que vira uma tropa, lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, tocando nos ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimia a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia dele e se compadeceu deles, e tornou-se para eles por amor à sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Joás, filho de Joacás, tornou-a tornou-a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Segundo Reis 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi fez, porém conforme tudo o que fizera Joás seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. E esse feriu a 10.000 edonitas no vale do Sul, e tomou a Sela na guerra e chamou a Jactel até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiro a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamos-nos face a face. Porém, Joás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho, mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os moabitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloriar-te
disso e fica em tua casa, e porque te entremeterias, e porque te intrometerias no mal, para caíres tu, Judá, contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu Joás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. E Joás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Betseme, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro de crônica dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto ao rei de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, os mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro de crônica dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laques, porém enviaram após ele até Laques, e o mataram ali. E o trouxeram em cima do cavalo, e o sepultaram em Jerusalém, junto com seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Esse edificou a Eliade e a restituiu Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com quem fez pecar a Israel. Também esse restituiu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme as palavras do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga,